Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde. Pegando o livro na página 175, né? Não, 176. 175 nós já havíamos olhado. Oi, Yasmin, Maiane, Alexandre Fernandes, que eu suponho que seja Cecília. Boa tarde. Página 176 do livro de vocês. Vamos para a correção. Oi, Maria Clara, tudo bem? Temos aí na página 176. Posso começar, né? Todo mundo já está com o livro em mãos? Ok. Dando continuidade, né, que nós já havíamos... Oi, Ronald. Nós já havíamos falado na aula passada e até feito mesmo o esqueminha da página 175 a respeito do coração. Agora a gente vai dar continuidade à questão, tá? Na página 176 nós temos aí. Agora responda as questões abaixo. Letra A. Em que vaso circulam o sangue arterial e o sangue venoso? Posso falar, tia minha? Pode. No sangue arterial circula pelas veias pulmonares e pelas artérias sistêmicas. O sangue venoso na circulação pulmonar. Posso ler a minha? Pode sim. O sangue arterial passa pelo átrio e ventrículo esquerdo, já o sangue venoso passa pelo átrio e ventrículo direito. Outra pessoa. Colocou a mesma coisa que a Maiane. A página 176, Maria Luísa. Página 176. Mais alguém? Só duas pessoas fizeram? Eu fiz. Diga. Eu tive que reentrar porque eu fui falar e eu sem querer sair da chamada. Pois meu bem, o que foi que você colocou? Eu botei a mesma da manhã. Só que um pouquinho diferente. Leia aí. É a A, né? Isso. O sangue arterial circula pelas artérias sistemáticas, o venoso nas artérias pulmonares. Tá certo, né? Não, falta alguma coisinha. Eu já te disponibilizar para ti, só um minuto. Miguel? É o Miguel e o Gabriel, que hoje não estão falando nada. Ó, no caso aí, o sangue arterial, ele circula pelas veias pulmonares e pela artéria aorta, tá? E o sangue venoso? Ele vai circular pela veia cava e pela artéria, faltou um S. Ou melhor, faltou um S não, eu coloquei letra demais. Pela veia cava e pela artéria pulmonar, não é pulmonares, viu? É pulmonar, tá? Por gentileza, corrige aí, tá? Verifica se tá igual e corrige. Ok? Continuando. Letra B. Participando da articulação ciscana. Foi o que tu colocou aí, Time? Aqui eu botei na B, na circulação A sistêmica. B? Na B, na circulação sistêmica participam a artéria aorta, capilares e veias. Já na circulação pulmonar participam a artéria pulmonar e veia pulmonar. Posso falar a Ótimo. minha, tia? Pode. Na circulação pulmonar, o ventríloco direito, a artéria pulmonar e os pulmões, veia pulmonares e átrio esquerdo. Na circulação sistêmica, o ventríloco esquerdo,
artéria aorta, sistemas corporais, veias cavas e átrio direito. Eita. Mais alguém? Caio? Circulações pulmonar, ventrículo e etc. Não, Não? Não fez, então vamos passar eu adiante. fiz, No caso já que aí, eu que li vasos errado. participam da Eu circulação fiz, já pulmonar que e eu da li circulação... errado. Tu fez? Eu li errado ao mesmo tempo. Vai ler, meu anjo? Você vai ler ou eu posso passar adiante? Circulação pulmonar, Pois leia, meu anjo. ventrículo e etc. Eu só botei uma porque, pelo que eu vi, tem um bocado. Eu só botei uma. Porque não tinha espaço. Caio, assim não É vale, porque né? eu não tinha espaço, não teve espaço. Tá incompleta. Mas aí fica incompleta. Certo. Vamos lá. Circulação No caso aí, Tia, minha tá sistemática, correta? ventrículo está esquerdo. time. Volto. E etc. De novo. Pronto, né? No caso aí, circulação pulmonar. É como o Taimo falou, né? É a artéria pulmonar e as veias pulmonares participam da circulação pulmonar. E no caso aí da circulação sistêmica, nós temos aí a artéria aorta e a veia cava, tá? Participam dessa circulação. Tia, Tá disponível aí do lado. na minha Só fez circulação, colocar ao contrário. na minha circulação sistêmica eu coloquei artéria, aorta, capilares e veias. Não tem problema. Tia, preciso modificar a minha ou não? Não. Posso continuar, né? Ok. 2. Morte súbita. É uma expressão muito utilizada no futebol quando ocorre um gol marcado na prorrogação e que define o vencedor do jogo. Na medicina, a morte súbita é a morte instantânea, inesperada, repentina e não acidental, na maioria das vezes de origem cardíaca. Pode ocorrer como consequência da obstrução de uma artéria coronária, impossibilitando assim que uma quantidade suficiente de sangue chegue até aquela área do músculo cardíaco, levando-o à morte celular e necrose. Que nome recebe esse músculo cardíaco? É o Coração. miocárdio. Miocárdio. Resposta correta, miocárdio, tá? 3. Na linguagem popular, é muito comum ouvir que as artérias carregam sangue arterial, rico em oxigênio, e as veias carregam sangue venoso, rico em gás carbônico. Essa informação procede? Posso Eu ler a posso minha? falar, tia? Eita, um de cada. Posso ler? Primeiras damas, vai, Maiane. Sim, pois o sangue venoso é pobre em oxigênio e carrega o resto de substâncias vindas da célula do corpo. Já as artérias carregam sangue rico em oxigênio, pois o sangue recebeu oxigênio ao corpo, fazendo com que funcione corretamente. Tá correto? Não necessariamente. Não, não, não. Vai, Time. Eu posso ler a minha? Não, Pode. pois depende da dilatação e da contração dos átrios e ventrículos, que podem ocasionar em diferentes rotas. Muito bem. Mais alguém? Não? Vou disponibilizar aqui ao lado, tá? Só um minutinho. Essa informação, ela não procede, tá? No caso, não procede em todos os casos. É por causa da Foi. dilatação e da contração mesmo, tia, que elas podem Uhum. ocasionar em rotas diferentes, né? Pulmonares. Só um minutinho. Pulmonar. Carrega. Acho que tem certo.
Só um minutinho. Ó, essa informação ela não procede dessa forma como nós pensamos. Ela não procede em todos os casos, pois, como eu coloquei do lado, ó, pois a artéria pulmonar carrega sangue venoso. E as artérias pulmonares carregam também, no caso aí, carrega sangue arterial. Deixa eu ver aqui, as veias. Essa informação não procede em todos os casos, pois a artéria pulmonar carrega o sangue venoso e as veias pulmonares que carregam o sangue arterial. Dando continuidade, né? Nós tínhamos falado na aula passada, na segunda-feira, a respeito dos tipos sanguíneos, onde nós vimos que as hemácias elas produzem proteínas, né? E essas proteínas nós chamamos de aglutinogênio A ou aglutinogênio B, né? E nós vimos que já no plasma ocorre aí há dois tipos de aglutinina, que nós vimos que o aglutinogênio, ele reage com a aglutinina diferente, né? Para a gente saber aí os tipos de grupo sanguíneo ao qual nós pertencemos. Por que que nós começamos essa história, a conversar sobre isso? Porque quando nós... é sempre importante a gente saber qual é o tipo de sangue que nós temos. Caso uma emergência, numa transfusão, você precisa receber sangue, você sabe qual é o seu tipo sanguíneo, né? Por quê? Porque você não pode, se você for uma pessoa que tiver o tipo sanguíneo tipo A, você não pode receber um tipo diferente do seu, né? Então, isso aí pode ter reações, foi? Alguém falou? Tia, o aglutinogênio, ele é referente ao tipo sanguíneo, aí a aglutinina é o que faz com que ele não seja compatível com outros tipos de sangue, né? No caso aí, a aglutinina, ela vai ser um neutralizante, ela neutraliza, né, substâncias que vêm a ameaçar o nosso organismo, né? Digamos assim, ela funciona como uma espécie de um anticorpo. Ela reage, ela faz uma reação, tá? Então, o aglutinogênio é a proteína que está contida aí nas nossas hemácias, né? Então, a gente tem que saber que tipo de aglutinogênio nós temos nas nossas hemácias, se é o tipo A ou se é o tipo B, né? Ok? Acho que sim, que a gente já tinha conversado a respeito disso aí, né? Então, nós vimos que quando a pessoa tem o aglutinogênio a aglutinina, ela não pode ser a anti-A, ela tem que ser a anti-B, né? Para reagir de forma neutralizante, né? Então, quando você tem o mesmo tipo, ou seja, ocorre aí o caso de uma pessoa possuir o aglutinogênio A, ela, obrigatoriamente, claro, ela não pode ter a aglutinina anti-A, né? Mas vamos supor, se isso ocorresse, aconteceria o quê? O que tipo de reações seriam observadas nesta pessoa, né? Os vasos sanguíneos dessa pessoa poderiam ser entupidos, né? Os vasos que nós temos, eles poderiam ser entupidos, né? Entupir, e acabar comprometendo a circulação sanguínea dessa pessoa, certo? Por isso que é importante a gente saber o tipo sanguíneo, e no caso de uma transfusão de sangue, você saber qual é o tipo sanguíneo do qual você vai utilizar para fazer aquele procedimento. Tia, a aglutinina, ela serve como anticorpo e neutralizar os micro-organismos. Aí, e se ocorrer uma transferência de sangue incorreta? É para isso que serve a aglutinina? Se ocorre uma transfusão de sangue Quando eu incorreta, me refiro quando é transferido um sangue que não é compatível com o da pessoa. pronto, aí pode causar um entupimento dos vasos sanguíneos. E pode, inclusive, levar até a morte. Porque o tipo sanguíneo é diferente. Ok?
Passando para a página 100. Aglutinina, então, tia. Hã? Não tô Repete. entendendo direito a aglutinina. Não está entendendo direito a aglutinina. Se ela serve só como anticorpo, Ó, por que é que ela porque assim, ó, se B? você é porque ela tem que ela tem que funcionar como neutralizante. Ela tem que neutralizar, tá? Neutralizar ameaças ao nosso organismo. Então, se você tem um aglutinogênio A e a sua aglutinina for A, não vai haver aí a neutralização, não tem como neutralizar ameaças no organismo, certo? Aí o que é que acontece? O sangue, ele pode acabar coagulando e pode acabar entupindo os vasos sanguíneos, a circulação do sangue, se for aglutinogênio e aglutinina A, tá? Por isso que quando você observa aí no quadro, o grupo A apresenta o aglutinogênio A e a aglutinina anti-B, porque a aglutinina anti-B, ela vai reagir com relação à proteína, né, o aglutinogênio aí, e vai neutralizar possíveis ameaças ao organismo. Foi, Taimo? Não foi? Foi. Foi não. Foi tão desanimado. Ó, repetindo. Aglutinogênio, né, é uma proteína produzida pelas hemácias. Né? As hemácias humanas acabam produzindo dois tipos de proteínas, que é o aglutinogênio A e o aglutinogênio B, certo? Aí o que é que acontece? Para que haja aí uma neutralização, ou seja, uma substância que venha a neutralizar possíveis ameaças, nós temos aí, que nós chamamos de aglutinina, né? Ou antígenos. Ela age como um anticorpo, no caso, corrigindo as palavrinhas que eu coloquei S, tá? Funciona aí como uma espécie de anticorpo, onde ela vai neutralizar possíveis ameaças ao nosso organismo, tá? Então, assim, anticorpos são substâncias, né, como nós sabemos, que neutralizam ameaças ao nosso organismo. E as ameaças são chamadas de antígenos. Ok. As aglutininas podem ser a anti-A ou anti-B, como o próprio nome sugere. Elas neutralizam, respectivamente, aglutinogênio A e aglutinogênio B. Assim, os tipos sanguíneos apresentam a seguinte composição, que é como nós já tínhamos falado lá na segunda-feira, a respeito desse quadrozinho do grupo. O grupo A apresenta o aglutinogênio A, porém a aglutinina é a B. Por quê? Porque ela vai reagir com aglutinogênio, tá? Ela vai neutralizar, fazer o trabalho dela de neutralizar possíveis ameaças. Vai funcionar aí como um anticorpo. Obrigada. Agora eu entendi. Mas se não tiver entendido, é só perguntar de novo. Caio, eu observei a sua atividade, tá? Que você enviou lá no ambiente. Porém, não deu para visualizar a sua letra com nitidez. Como você responde de lápis e a letrinha estava muito clara, não deu para te visualizar muito bem, tá? Mas eu vi que você enviou. O correto é sempre enviar, tá bom? Só que não deu para visualizar a sua resposta do jeito que você está perguntando, porque a letrinha de lápis é muito ruim de visualizar. Ficou muito claro. E a imagem também não ficou nítida, tá? Mas eu vi que você enviou. Página 178. Dando continuidade, aí nós vamos falar um pouco a respeito do sistema linfático, né? Além dos vasos sanguíneos, nós temos aí... Ah, tá certo, cara, entendi. Além dos vasos sanguíneos, nós temos aí, no caso, os vasos sanguíneos fazem o transporte do nosso sangue, carregam aí substâncias gasosas, como nós vimos, os nutrientes que nós ingerimos, são carregados pela nossa corrente sanguínea, né? Ok, Caio. Certo? Além disso aí, nós temos o sistema linfático, que são vasos pequenos, tá? Vasos de pequeno calibre e com extremidades fechadas. Esses aí nós chamamos de vasos linfáticos. Quem faz parte aí dos vasos linfáticos? Quem compõe os vasos linfáticos? São os gânglios, né, linfáticos, os linfonos,
ou melhor, desculpa, linfônodos. Linfônodos. Tia, linfônodos é outro nome para os gânglios. Isso. O baço e a linfa, tá? Então, nós temos aí o sistema linfático constituído pelos glândulos linfáticos, ou os linfônodos, como disse o Time agora, o baço e a linfa, certo? Os glândulos linfáticos são pequenas dilatações distribuídas ao longo dos vasos linfáticos, que funcionam como filtros, no caso, para substâncias nocivas, ou seja, acabam filtrando substâncias que podem causar nocivas, significa dizer que causadoras de algum tipo de doença, né? Então, esses glândulos linfáticos, eles fazem esse papel aí de filtrar possíveis substâncias que possam causar mal à nossa saúde, trazer algum dano à nossa saúde. É tanto que aí na página 178, no segundo parágrafo, que eu não vou ler agora, só fazendo uma prévia, ele diz o seguinte, que a gente já deve até ter percebido algum tipo de glândulo linfático, quando, por exemplo, acontece uma infecção, né, onde há um inchaço. Eles podem aparecer aí no pescoço, na axila, na virilha, né, e pode causar um certo desconforto e também pode causar dor, tá? No caso dos glândulos. Já o baço, é uma estrutura localizada do lado esquerdo e ou do abdômen. Por trás, logo atrás, uma coloração arroxeada, vocês podem visualizar lá embaixo, na página 178, arroxeada. Tia, deu uma Forma. pequena travada, não deu para escutar direito. Aí vou repetir. O baço é uma estrutura, é um órgão de estrutura já esponjosa, tá? De estrutura esponjosa, e vocês podem visualizar aí, ó, que lá na imagem do livro de vocês, na página 178, está apontando, ó, o baço. É uma estrutura esponjosa, de coloração arroxeada, tá? A forma é ovoide, observem a forma o formato parecido com um ovo, né, ovoide. E ele se localiza do lado esquerdo, na parte superior do abdômen, atrás do estômago, tá? Esse daí é o baço. Qual a função dele? Ele combate as infecções através da produção de linfócitos, tá? Que são linfócitos? São células de defesa do nosso organismo, são células que ajudam na defesa, tá? Então, o baço, ele tem essa função, né? Porque eu esqueci de falar uma coisinha. O baço, ele também está dividido em podemos dizer assim, duas regiões, que é a branca e a vermelha. No caso, a branca, voltando a falar, é o que combate as infecções, através de produção de linfócitos. Só um minutinho aqui. Tá? Através, José, a página é a 178. Isso, página 178, tá? O baço, ele está dividido em duas regiões, que é a branca e a vermelha. A branca, mais interna, ela é responsável justamente para combater infecções, certo? Por quê? Porque ela produz linfócitos, e esses linfócitos são células de defesa, certo? E temos aí também a parte vermelha, que no caso aí, a parte vermelha referente ao baço é a parte externa, certo? Essa parte externa é responsável pela filtração do sangue, ok? Ok, Tia, filtrar é tirar as impurezas, né? Isso, justamente. Fazer aquele processo de separação, né? Separar, no caso aí, as impurezas. Retirar as impurezas, tá? Então, no caso aí, o baço, ele ocorre isso aí também. A produção de linfócitos, que são células de defesa. Essas células de defesa agem justamente executando essa função de defesa, enquanto a parte vermelha faz a filtragem e retira as impurezas, tá? Alguma coisa, tá? Não. Não? Então, vamos lá. Depois a gente faz a leitura, e se tiver mais alguma dúvida, a gente comenta. Pode ser assim, né? Então, temos aí, na página 179, nós temos a linfa. A linfa já é o quê? É um fluido de coloração esbranquiçada, tá? Esbranquiçado, formado a partir do sangue.
Neste caso aí, a linfa já não possui hemácias. Ela contém o plasma, contém leucócitos, contém gordura e contém as proteínas, porém não contém hemácias, tá? Por isso que ela tem a coloração esbranquiçada, ok? Deixa eu ver aqui. Ok, né? Então, a linfa é a parte fluida, esbranquiçada. Por que que ela é esbranquiçada? Porque ela não possui hemácias, tá? Ela não possui. Ela não possui hemácias. Ela possui proteína, possuir gorduras, os leucócitos e o plasma, mas não possui hemácias, né? Então, aproximadamente 2/3 dela vem do intestino e do fígado através dos vasos linfáticos. Um trajeto único rumo aos linfônodos, nos quais é filtrada. O ponto final o ponto final dos vasos linfáticos são o quê? As veias cavas, onde a linfa se mistura com o sangue, só que esse sangue aí é o sangue venoso, tá? Alguma coisa até aí? Não, tia, pode prosseguir. Quer dizer que a linfa passa pela veia cava que se mistura com sangue venoso? Acaba se misturando com sangue venoso, sim. Ela segue a rota junto a ele ou ele meio que passa por ele? A linfa, ela vai de encontro, né? Observe aí quando eu falei, segue um trajeto único rumo aos linfônodos, nos quais é filtrada, né? A linfa é filtrada. Aí, no caso, entra na corrente sanguínea, ela vai de encontro aí ao sangue venoso. Obrigada. Ok? Continuando. Dando continuidade aí, ó, sistema linfático, repetindo, além dos nossos vasos sanguíneos, que fazem o transporte do sangue, a gente tem aí o sistema linfático, que são vasos de pequeno calibre, né, e que possuem extremidades fechadas. Quem faz parte, quem constitui esse sistema? São os glândulos linfáticos, o baço e a linfa, né? Os glândulos linfáticos são pequenas dilatações, né, distribuídas ao longo dos vasos linfáticos que fazem o processo de quê? De filtrar as substâncias nocivas. E que faz aí o papel de filtrar as substâncias nocivas. Já o baço é um órgão que nós vimos nesse instante, é um órgão esponjoso, né, de estrutura esponjosa, que se localiza do lado esquerdo do abdômen, atrás, né, atrás do nosso estômago. Possui uma coloração arroxeada, um formato ovoide, desculpa, gente, a língua enrola de vez em quando, um formato ovoide, né, e é responsável justamente pelo quê? Pelo combate de defesas. Por quê? Porque no baço nós temos aí uma parte, uma região branca e uma região vermelha. A região branca é de combate à defesa de infecções, combater infecções, e a vermelha aí, ela é responsável pelo sangue, pela filtragem do sangue. Já a linfa é um fluido esbranquiçado porque não possui hemácia, né? Um fluido formado pelo sangue, porém não tem as hemácias, mas contém o plasma, os leucócitos, as proteínas e as gorduras, tá? Ela faz um trajeto único, né, pelos vasos linfáticos, a linfa faz esse trajeto único pelos vasos linfáticos, até que chega um ponto em que elas vão, o ponto dos vasos linfáticos vão se misturar, no caso aí a linfa, a linfa, ela vai se misturar com o sangue venoso, certo? Depois que passa aí por todo este processo de filtragem, ela vai acabar se misturando com o sangue venoso. Tia, é uma pergunta. Onde a linfa se localiza? Não entendi. Vamos tentar procurar alguma imagem aqui para ver se facilita.
Não tem nenhuma imagem aqui que me ajude neste momento. A linfa não tem um canto específico que eu posso dizer onde ela esteja localizada. Por quê? Porque ela é um fluido, né? Ela é uma parte líquida, do qual ela vai percorrer aí o organismo, tá? Qual a Ok? sua função? Qual a sua verdadeira função mesmo? A função da linfa, né? Assim? Não estou ouvindo direito. É, função da linfa. No caso aí, a função dela é justamente o quê? É voltada para a questão da absorção de detritos, tá? De resíduos. Ok. Aí ela meio que passa ela absorve esses resíduos e passa por um processo de filtragem para meio que retirar esses resíduos, né? Se você tiver observado aí, o sistema linfático, ele é responsável, se a gente for colocar assim, dessa forma, pelo um processo de filtragem, né? Ó, quando a gente fala lá nos glândulos linfáticos, fala a respeito de, são pequenas dilatações, né, distribuídas, onde ocorre aí a filtração de substâncias nocivas, ou seja, a retirada de substâncias que podem causar doenças, né? Chegando ao baço, a outra parte que constitui esse sistema linfático, chegando ao baço, nós vimos aí que o baço tem uma função de proteger, porque possui células, produz células que são chamadas de linfócitos, produz células que são responsáveis pela defesa, né, parte branca, e possui uma parte vermelha que é responsável justamente pela filtração do sangue também, né? E já a linfa é justamente um líquido do qual não tem a produção de não tem hemácia, a presença de hemácia, porém está voltada aí a circulação linfática, ela está voltada justamente para a absorção de detritos, né? Ok ou não ok? Ok. Se não tiver, a gente volta, tá? Tá travando ainda? Não, né? Dando continuidade. Qualquer coisa é só colocar aí no chat ou ligar o microfone para perguntar. Dando continuidade na página 179, nós vamos falar um pouco, resumidamente, tá? A respeito de algumas doenças, no caso, a relação saúde e doença relacionada ao sistema cardiovascular. Como nós já havíamos falado nos sistemas anteriores, o nosso corpo ele funciona em equilíbrio, né? Então, o que é que acontece? Muitos dos problemas causados ao sistema cardiovascular, eles podem estar relacionados a uma falta de atividade física, a uma alimentação, digamos assim, desregularizada, né? Uma alimentação desequilibrada, pronto, palavra ideal. Uma alimentação desequilibrada, a ausência de atividade física, sedentarismo, né? Também tem relação com as doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. Então, muitos dos problemas são relacionados a isso aí. A falta de uma alimentação equilibrada, a falta de uma alimentação equilibrada, a falta de uma atividade física, tá? Assim como nós vimos nos sistemas anteriores. Outra coisa também que pode ocasionar aí um problema cardiovascular é quando a pessoa tem o hábito de fumar, né? Ela é uma pessoa que fuma, então ela pode também estar causando danos à sua saúde, tanto o sistema cardiovascular como o sistema respiratório, né? Então, aí na página 179, esse início é mais uma introdução relacionada a isso aí, que é os problemas ocasionados ao sistema cardiovascular. Ou é causado pelo sedentarismo, pela uma alimentação desequilibrada, mas tem outro fator também que pode ocasionar doenças no sistema cardiovascular, que é justamente o caso de hereditariedade, ou seja, um caso decorrente
da sua situação familiar, né? Que vem com a hereditariedade, tá? Também pode ser. Esse é um segundo fator para doenças cardiorrespiratórias, ou melhor, cardiovascular, tá? Na página 180, nós temos aí algumas, que seria a anemia, a hemofilia, a arritmia e o infarto, né? Ele menciona essas 4 doenças que são causadas por essas situações que eu falei para vocês. Sedentarismo, alimentação desequilibrada ou hereditariedade, tá? Então, nós temos aí, no caso da anemia, a anemia é quando há uma falta de ferro, né? Há uma diminuição a anemia, a pessoa tem uma diminuição da taxa de hemoglobina, né, na corrente sanguínea. A causa mais comum é justamente a deficiência de ferro, ou seja, dentre os alimentos que a pessoa ingere, ela não está ingerindo essa substância, né, o ferro, então ela acaba que o organismo dela passa a ter uma deficiência, e isso daí pode causar uma anemia. Quando a pessoa tem uma anemia, tipo, qual é o procedimento relacionado a esta pessoa? Ela procura, né, o médico passa faz um acompanhamento com suplementação, né? E essa suplementação que ele pode vir a passar é rica em ferro para suprir justamente essa necessidade da qual o organismo está necessitando. A anemia é justamente a falta de ferro, podemos dizer assim. Quando a pessoa apresenta... Alguém ligou o microfone e quer falar? Não, né? Ok, continuando. Quando a pessoa apresenta essa deficiência de ferro, o médico, né, com acompanhamento médico, não só médico, mas também nutricional, o nutricionista também pode acompanhar, ele passa uma suplementação à base de ferro, vitaminas, e acaba passando uma dieta equilibrada para que essa ausência de ferro no organismo desse paciente seja reposta, tá? Possa haver um equilíbrio. Quando há um Então, caso... é a dieta equilibrada. No caso aí, de uma pessoa que tem anemia, o nutricionista ele pode passar uma dieta equilibrada para que ajude aí o seu organismo a absorver o ferro dos alimentos, tá? Da suplementação. Ou, no caso, como eu já tinha falado, ele pode passar suplementos também, onde você vai ingerir em cápsula, tá? Isso para ajudar o seu organismo a absorver aí esse ferro, tá? Agora, no caso mais grave, pessoas que têm anemia mais grave, em alguns casos, né, quando já é muito grave, a pessoa precisa fazer um procedimento que nós chamamos de transfusão de sangue. Ela precisa receber doação de sangue, né, no caso mais grave, certo? Aí temos aí, posso passar adiante, né? Ninguém falou nada? Aí temos aí a hemofilia, que é uma doença hemorrágica e hereditária, né? Pode ou poder? Pode, não tem um R no final, tá? É uma doença hemorrágica hereditária que se caracteriza por uma deficiência no mecanismo de coagulação do sangue. No caso, as pessoas que têm hemofilia, elas não conseguem coagular o sangue, né? Então, ao invés de passar de um sangramento normal ser de 5 a 10 minutos, um exemplo, essa pessoa passa mais de 30 minutos sangrando, então ela já vai perder muito sangue. Pessoas que têm hemofilia, que é uma doença hereditária, elas já não tem no organismo aquela possibilidade de coagular o sangue com facilidade. No caso de um sangramento, coagular esse sangue com facilidade, tá? Isso por quê? Porque falta uma proteína, a ausência de uma proteína no sangue, do qual a ausência dessa proteína faz com que esse sangramento não pare, tá? A arritmia. A arritmia é justamente quando os movimentos... Nós sabemos que o nosso coração, ele bate, né? Ele bombeia o nosso sangue e ele acaba fazendo movimentos ordenados, né? Então, Tchau, a arritmia é professora. justamente... Oi. Tchau, professora. Já acabou, tia, aula. Tá certo, meu bem, eu Tchau. sei. Mas não precisa você dar tchau, não. Você pode sair e eu deixo você com falta. É assim que funciona. Não precisa falar assim, tá? Pois então, gente, ó.
Eu vou só anotar, dá só um tempinho para eu poder anotar o número de vocês. E à medida que eu for anotando, vocês vão saindo. Só um minuto, tá bom? Tenham uma boa tarde e até amanhã.